Quarta-feira, 19h30, 7h30. Terça, quinta e domingo. Na semana, 19h30 e no domingo, 18h. Amém? Vamos à palavra de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Quem trouxe o celular aí? Levanta a mão, irmão. Levanta a mão quem trouxe o celular. Levanta a mão, irmão. Trouxe o celular? E a Bíblia? Levanta aí quem trouxe. Olha, tá aumentando, hein? Ô glória, ô glória. Olha, até o Enzo trouxe, irmão. Ô glória. Aplauda o Senhor aí, irmão. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. A mulher sabe edificar, Carol. Glória a Deus. Lucas capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 36 até o versículo 50. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 50. Diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi para a casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, os fariseus que o havia convidado, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo para te dizer. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Jesus, você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Disse Jesus à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus ilumine a exposição desse texto e fale com a gente nesta noite em nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, eu quero te pedir, Pai, que através da leitura do texto sagrado, Pai, o Senhor possa falar com a gente. A exposição da Tua palavra foi feita, foi lida pelo Teu povo, Pai. E que não seja o Felipe, Pai, não seja eu, mas seja o Senhor que ministre o Teu querer e a Tua vontade, Pai, para com as nossas vidas. Por favor, fala, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos esta noite. Tudo seja feito para a honra
e para a glória do teu santo nome. Amém. Muitos pensam, irmão, que essa mulher é Maria Madalena. Mas há uma mensagem, pelo menos 2 anos atrás, que eu ministrei aqui, que eu mostrei que essa mulher não é Maria Madalena. Aliás, nesta mensagem eu falo que Maria Madalena é uma das mulheres mais injustiçadas de toda a história. Porque inventaram não sei da onde que Maria Madalena era prostituta, que Maria Madalena era terrível, e a Bíblia não diz nada disso. Aliás, o que a Bíblia diz sobre Maria Madalena é que Jesus expulsou dela 7 demônios. É a única coisa que a Bíblia diz. E por muito entender o peso daqueles 7 demônios dentro dela, ela agora não larga Jesus, a ponto de ser uma das primeiras a ver Jesus depois que ele ressuscitou. Lembra disso? A ponto de Jesus dizer assim para ela: Maria, me solta, porque eu ressuscitei e eu tenho que aparecer aos outros discípulos ainda, não me segura não. De tanto que ela queria estar perto de Jesus, irmão. Porém, essa mulher aqui, a Bíblia só chama ela de pecadora. E ela, ao ouvir que um fariseu, quem era o fariseu? Era um estudioso das leis de Moisés. É alguém que sabia tudo sobre a Bíblia da época. Esse homem que olhava com rigor o que a Bíblia dizia, mas não para si mesmo, para os outros. Ou seja, ele pegava o que a Bíblia dizia e só falava assim, ó: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas a vida dele muitas vezes era toda torta, porque ele colocava uma capa de santidade, espiritualidade. Mas veio um que não olha para a aparência e conhece o coração. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui nessa noite, irmão, que Deus não olha para a nossa aparência. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa devoção no particular. Essa mulher ficou sabendo que um fariseu, esse homem que gostava de falar da lei, mas não cumpria tudo, convidou Jesus para jantar. Obrigado, Cauê. Convidou Jesus para jantar. E ao estar lá, a mulher falou: é hoje que eu vou tentar de alguma maneira agradecer a Jesus pelo que Ele fez por mim. É hoje que eu não perco a oportunidade de estar aos pés dEle, fazer o serviço do escravo. É hoje, irmão. Ela entra na casa, não sabemos se foi convidada, como dizia antigamente, hoje não usa mais esse termo, né? Aqueles que iam na festa sem ser convidados eram os bicão, né? Foi, Leandro, muito de bicão nas festas? Não, né? Eu fui bastante. Os bicão entravam na festa sem ser convidado, sem ser chamado. O arroz de festa, né, irmão? Tinha muito, irmão. Tinha muito isso. Essa mulher entrou, não sabemos como, mas o fato é, ela está no pé de Jesus e ela começa a chorar, irmão. E esse choro não é de tristeza, esse choro não é de lamento, esse choro é por saber que ela estava aos pés daquele que deu uma nova oportunidade para ela, para aquele que havia perdoado, não algum, todos os pecados dela, irmão. A primeira pergunta que eu faço para você aqui é, irmão, você já chorou agradecendo a Jesus pelos pecados que Ele te perdoou? Você já chorou como essa mulher, agradecendo, porque Ele foi na cruz em nosso lugar? Exato. Para que nós não morrêssemos, Jesus, hoje temos ajuda na pregação, oh glória! Para que nós não fôssemos a cruz, Cristo foi por nós. Para que nós não morrêssemos eternamente,
Cristo morreu por nós. E essa mulher sabia disso. E agora ela está aos pés dele. E as suas lágrimas molham aqueles pés. O fariseu, irmão, lembra que eu falei? Ele tem a Bíblia, ele conhece a Bíblia, mas ele só vê o defeito dos outros. Ele está dizendo assim, na cabeça dele. Porque fariseu não tem coragem de falar na cara. Fariseu só fala aqui, irmão, ó. Ele está dizendo aqui, esse aí não é profeta nada. Se ele fosse profeta, ele logo mandaria ela levantar. Ele logo saberia que ela é pecadora e ia mandar ela levantar. Mas tem uma coisa, irmão. Jesus conhece todo o pensamento. Jesus conhece todas as intenções. E Jesus conta uma parábola. O que é uma parábola? Uma história para esse homem. Simão, vem aqui. Você não falou não, mas eu sei o que você está pensando. Deixa eu contar uma história aqui. Existiam dois homens. Um tinha uma dívida maior e o outro tinha uma dívida menor. O credor resolveu... Irmão, quando eu li isso, me pegou, irmão. Porque a parábola que Jesus conta, ele diz assim, ó. O credor, sabendo que os dois não tinham como pagar, perdoou. Está dando para entender aqui, irmão, o que Deus está falando? A nossa dívida era impagável. A nossa dívida de pecado não tinha como pagar. Aí Jesus disse, os dois não podiam pagar, mas o credor, aquele que tinha dívida, resolveu perdoar. Aí ele pergunta para Simão, Simão, quem você acha que vai amar mais o credor? Ele diz, com certeza, aquele a qual a dívida era maior. Disse bem, Simão. Está vendo essa mulher aqui? Eu cheguei na tua casa e você não lavou meus pés. Porque era obrigação, irmão. Quem convidava alguém para ir na sua casa, pensa num tempo onde não tinha asfalto, onde os animais eram meio de transporte, o chão ia estar cheio de sujeira de cavalo, de camelo, sujeira, irmão. Então o dono da casa, ao convidar, ele tinha que ter um servo para lavar o pé do convidado. Só que o Simão não preparou isso para Jesus. Aí Jesus disse, Simão, você não preparou nem alguém para lavar meu pé. Essa mulher está lavando com lágrimas. Será que a mulher estava chorando, irmão? Será que aquela mulher estava alegre de estar na presença de Deus? Ela com lágrimas está lavando os meus pés e enxugando com os cabelos. Simão, eu entrei aqui e nem um ósculo santo. O que é o ósculo santo, irmão? Quem já foi na congregação sabe disso. Os irmãos, os homens se cumprimentam com um beijo no rosto. A Bíblia chama isso de ósculo santo. Jesus disse, nem um ósculo santo você me deu. Mas essa mulher não está beijando o meu rosto. Não, você não está entendendo, irmão. Essa mulher não está beijando o meu rosto. Essa mulher está beijando meus pés. Aliás, ela não para de beijar meus pés. Simão, sabe o que está acontecendo aqui? Você não entende que tinha uma dívida também. Ela entende e não sabe como pagar. Irmão, quando eu preparava essa palavra, e eu lembrei que era ceia, eu resolvi falar de novo, irmão, da consciência da dívida que nós temos com Deus. Irmão. Eu resolvi, sabe por quê, irmão? Porque o que mais a gente está vendo hoje, são pessoas que parecem, ouça isso aqui, ó, preste atenção, são pessoas que parecem que estão fazendo um favor para Deus. São pessoas que parecem, irmão, que Deus é que tem que se orgulhar que tem Ele como servo. São pessoas que falam assim, parece que é um peso servir Jesus, parece que é um peso fazer as coisas para Deus, irmão. E deixa eu te dizer, Deus não está atrás de ninguém que bata cartão.
Deus está atrás daqueles que têm o coração nele, irmão. Em vários lugares, as igrejas vão dizer, você precisa bater cartão. Você tem que estar no domingo, na terça, na quinta, na oração, na vigília, fazer isso, fazer aquilo. Isso é bater cartão, irmão. Jesus não está atrás desses. Jesus está atrás dos que têm o coração nele. Você tem o coração em Jesus, irmão? Você já entregou, aliás, o teu coração a ele completamente? Você tem consciência que se você está aqui hoje, se você acordou de manhã, foi pela graça de Deus, foi pela misericórdia do Senhor? Você tem essa consciência? Eu ouvi uma frase essa semana, eu já tinha ouvido ela, eu acho que eu até já trouxe aqui, mas eu relembrei ela essa semana, irmão. E é uma palavra dura, irmão. O escritor disse assim, ó: do inferno para cá, tudo é misericórdia. Se nós não estamos no inferno, estamos aqui nesse mundo vivendo ainda, tendo a oportunidade, é porque a misericórdia do Senhor te alcançou e me alcançou. Você pode agradecer a Deus aí, irmão? É dia de ceia, irmão. Diga obrigado, Jesus. Nós não temos Jesus aqui para lavar os pés como essa mulher, mas nós temos Ele espiritualmente, e a gente pode dizer, me perdoa, Jesus. Me perdoa porque ao invés de agradecer o que o Senhor fez, eu só sei pedir, eu só sei reclamar. Estou rindo para o Leandro, não deixa quieto. Você já sabe o que ia falar, né? Deixa quieto. Irmão, tudo é graça. Essa mulher está nos pés de Jesus. E só ela sabe o que Jesus perdoou, irmão. Agora, há alguns motivos para ter o coração como esse homem, irmão. E é o alerta que eu quero trazer aqui nessa noite. Esse homem está olhando a atitude da mulher e ele está indignado, irmão. E ele está indignado não só com ela, mas com Jesus também, irmão. Sabe por quê? Primeiro, ele não tinha consciência de quão pecador ele era. Há poucos dias o Cauê falou aqui, e a minha vida como a dele é bem parecida, né? Nós crescemos na igreja, nós não temos um testemunho de ex-nada, né? Se vem um ex-traficante, um ex-matador, né? Aqui é muito mais forte o testemunho, né, irmão? Nosso testemunho é normal. Crescemos na igreja, os pais já convertidos. Eu tenho um testemunho de milagre, mas quanto a conversão, não é um testemunho forte. Sabe por que não é, irmão? Porque nós achamos que quem cresce na igreja tem menos pecado do que aqueles que não nasceram na igreja. Na nossa cabeça, quem nasceu na igreja tem menos pecado do que aquele que estava no mundão, na droga, no crime, na prostituição. E só a palavra de Deus vai nos mostrar o contrário. Só a palavra de Deus, conhecer ela, vai nos conscientizar, irmão, que nós não somos tão bons assim. Aliás, a Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso inclui Pedro, isso inclui eu, isso inclui você, isso inclui Maria. Que isso, pastor? Quer ver como inclui Maria? Olha a oração dela. Lembra o cântico de Maria? Quem lembra? Está na Bíblia, irmão, não é coisa católica não, pode falar. Meu espírito se alegra em Deus, meu o quê? Meu Salvador. Só precisa de Salvador quem está perdido. Só precisa de Salvador quem é pecador. Ela no cântico dela reconhece que ela também precisa de Jesus.
Irmão, se Maria, que a Bíblia diz que é agraciada, que Deus escolheu, está dizendo que precisa de um Salvador, o que será de nós, irmão? A noite de consciência, irmão. É noite. Você vai pegar esse pão aqui, você não vai pegar com ele com soberba. Ó, Senhor, mais um mês, hein? Você vai pegar ele com peso, dizendo, eu queria ter seus pés aqui também, Senhor. Eu queria ter seus pés para chorar nele aqui também, como essa mulher teve. Você vai pegar o cálice e você vai dizer, Jesus, esse cálice aqui representa cada gota de sangue teu. Me perdoa por fazer o Senhor passar por isso. Me perdoa, Pai. Mas tem crente achando, irmão, que é melhor, que é bom. Deixa eu dizer, irmão, por nós mesmos, nós estaríamos fadados à morte. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos dá vitória, irmão. Dá para agradecer a Deus aí? Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por amar um tão pobre pecador. Obrigado por amar quem não merecia, que sou eu, irmão. Deixa eu dizer, eu nunca matei ninguém externamente, mas aqui, irmão, e eu não sou o único não, tá? Dá uma risadinha aí se eu sou o único. Hã? Eu nunca agredi alguém até a morte, irmão, externamente, mas aqui, estou mentindo, irmão? Jesus apertou as coisas. Na lei que o fariseu cumpria, a lei dizia assim, ó, se um homem for pego no ato, em flagrante, com outra mulher, ele deve ser apedrejado, morto, mas devia ser pego no ato. Aí as pessoas dizem assim, ó, a graça é tão melhor. Jesus disse assim, ó, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se um homem olhar com um olhar impuro, já desejando, já pecou. É mais fácil na graça, irmão? A responsabilidade é maior. Porque o amor que foi derramado por nós também é infinitamente melhor. Irmão, sabe por que a gente muitas vezes está igual esse fariseu? Porque a gente acha que pecado é só externar, é só quando consome, é só quando faz. Mas Jesus elevou as coisas. Ele está dizendo que Ele tudo vê, tudo sabe. Ele está dizendo, irmão, que a gente só acha que não tem pecado, quando não conhece o que as Escrituras dizem sobre isso. É noite de autoexame, Paulo diz. Lembra disso? 1 Coríntios, a partir do 23. Examine-se, pois, a si. Tem pecado aí, irmão? A Bíblia diz que todos pecaram. O salmista Davi diz que em pecado, Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Todos precisamos de um Salvador. Mas o que fazer, então? Jesus disse assim, ó, os sãos não precisam de médico. Mas deixa eu te perguntar, a respeito do pecado, tem alguém são? Tem alguém que está livre do pecado? Não tem, só Jesus. Mas só há uma maneira, irmão. Primeiro, você fingir que não tem nada, continuar com a sua capa, nem mosquito eu mato, eu assopro para ele sair fora. Fingir que não tem nada, passar por cima e falar, ó, estou resolvido, que isso? Esse negócio de pecado não é comigo não.
Ou você olhar para dentro de si, o que a mãe não vê, o pai não vê, a esposa, o esposo, o pastor, os obreiros, e dizer: sim, Senhor, tem algo dentro de mim que precisa ser sarado. Tem algo dentro de mim que precisa ser perdoado. E não há outro remédio. Para de tratar isso com analgésico. Porque analgésico passa o efeito, irmão, daqui a pouco você está viciado. E não faz mais efeito nenhum. O que temos que fazer é a cirurgia do céu. Através do sangue de Jesus. Jesus entra nessa ferida, trata e nunca mais vai ter problema com isso, irmão. Essa mulher chegou porque ela sabia o tanto que ela foi perdoada, irmão. Se coloque agora, irmão, no lugar daquela outra mulher que deveria ser apedrejada. Lembra dela? Ela foi pega em adultério, pegaram ela e jogaram ela no meio de Jesus. E todo mundo com pedra na mão. Jesus! Ela foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Aí jogaram o B.O. para cima de Jesus. E você, o que diz? Colocaram Jesus numa sinuca de bico. Porque se ele fala, não apedreja, ele está indo contra a lei, ele é preso. Se ele fala apedreja, ele vai contra o discurso dele, que era de amor. E agora? Mas mal sabia para quem eles perguntaram, irmão. Jesus está lá, pleno, escrevendo na areia. E agora ele diz uma das frases que não alcança só quem estava lá, alcança o nosso coração também. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, aquele que é são, é acima de qualquer suspeita, atire a primeira pedra. Sabe o que a Bíblia diz? E eu acho lindo isso. Dos mais velhos para os mais novos foram saindo. Talvez um olhou assim: está na hora da novela, eu esqueci. Preciso ir, é o jogo do Palmeiras. Daqui a pouco só está Jesus e a mulher. Deixa eu te perguntar, irmão, daquela multidão, quem era o único que poderia apedrejar ela? Pela fala de Jesus. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem poderia apedrejar ela? Jesus. Mas o único que poderia apedrejar, resolveu amar. O único que poderia condená-la à morte, resolveu dar mais uma chance. Sabe por quê? Porque ela não chegou negando que tinha sido pega em adultério. Ela não chegou negando. Aliás, Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não tem mais ninguém? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não deu uma certidão em branco assinada por ele para ela sair pecando. Jesus deu uma nova chance e disse: eu te salvei, mas muda de vida. Seja transformada. Olha o que Deus está falando aqui com a gente nessa noite. Muda de vida, seja transformada, seja transformado, seja liberto. Se conscientize dos erros, se conscientize da sua natureza, irmão. Nós somos maus, irmão. A gente pode fingir bem, irmão. A gente põe uma roupinha bonita, eu ponho a Bíblia debaixo do braço, eu saio daqui, eu entro aqui, eu prego, mas só Deus conhece o meu coração, o meu íntimo, irmão. Só Deus conhece quando eu estou no corredor, com a buzininha na mão, com os outros cachorros loucos também, irmão. Só Deus conhece. Só Deus sabe, irmão, o que passa na minha mente, o que passa no meu coração. Eu posso fingir, subir aqui no púlpito e fingir, irmão, que eu sou mais santo, que eu sou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou.
eu sou falho, eu sou pecador, eu sou carente do sangue de Jesus. E eu quero que você saia daqui também com essa consciência. Por favor, irmão. Chega, irmão, de criarmos igrejas de pessoas que vão passar a segregar os outros, que vão se achar superior. Irmão, nós temos que sair daqui como um mendigo que encontrou pão e vai sair para outros dizendo: vem que eu achei um lugar onde tem pão, vem onde eu achei um lugar que tem perdão. Nós vamos sair daqui dizendo: Senhor, um lugar, Jesus me ajuda, Jesus me perdoa. Para, irmão, de virar expert da fé, irmão. Para de se achar superior, porque você já leu a Bíblia toda, tem uma Bíblia. Essa mulher não soltou os pés de Jesus, irmão. Mas sabe o que a gente tem? A gente se converte, está na igreja e não vê a hora de ser alguém que prega, que louva. Isso não é ruim, irmão. O ruim é a gente se tornar quem prega, quem canta, quem faz, e se esquecer do que Jesus fez. E se achar superior. Deixa eu dizer, irmão, Jesus não nos salvou para fazer a gente vice-Deus, irmão. Nós não somos vice-Deus, irmão. Nós não somos. Nós somos santificados, justificados. E é esse lugar que a gente tem que permanecer, irmão. E para encerrar, irmão, essa mensagem de hoje, eu quero que você saia daqui, porque há duas posições aqui. Há duas posições que a gente tem o perigo de estar ou em uma ou em outra. A primeira posição é a posição de cima desse fariseu. Ele está olhando assim, a mulher está lá, ele está olhando daqui de cima. Ó. Eu conheço a lei, eu não perco um culto, eu sei tudo da Bíblia. Esse lugar foge dele, irmão. Corre dele. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente se aproxima de Deus. E mais a gente vê que é limitado e precisa dele. Se o conhecimento de Deus está fazendo a gente soberbo, não é Deus que a gente está conhecendo. Se o conhecimento de Deus está fazendo a gente superior, não é Deus que a gente está conhecendo. Sabe por quê? Porque os homens de Deus na Bíblia que mais se aproximaram dele foram os homens que mais se consideraram pecadores. Os homens mais longes diziam que eram os religiosos, os detentores da lei. Mas se lembra de Isaías, irmão? 5 capítulos ele profetiza. Mas no 6º, a Bíblia diz que ele vê o Senhor. E a primeira palavra dele não é aleluia, não é glória a Deus, é ai de mim. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. A primeira posição é aqui de cima, ó. Mas a posição mais alta que a gente pode chegar e que a gente estará mais seguro é aos pés de Jesus, irmão. Não há uma posição mais segura, não há uma posição melhor do que viver aos pés de Cristo, dizendo obrigado, 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 dizendo eu te louvo, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei das minhas limitações, Senhor, eu não consigo. Seja sincero com o Senhor, irmão. Eu falo a pessoas que assim como eu, têm dificuldades, irmão. Nós somos humanos. Nós temos coisas que nós vamos lutar até o último dia da nossa vida, irmão. Nós só seremos plenamente restaurados no dia que Jesus voltar. Mas deixa eu te dizer, nunca finja que você é perfeito. Por favor, irmão, vamos combinar isso aqui?
A começar de mim, irmão. Não me veja como perfeito, não me veja como preparado. Vamos combinar uma coisa aqui, irmão? Todos nós temos limitações. Vamos contar um para o outro? Vamos abrir um com o outro? Você diz, ora por mim que eu oro por você. Qual que é a sua falha que eu mostro a minha? Ora por mim, eu te ajudo em oração, você me ajuda? Sabe por quê? Todos pecaram. Cutuca o irmão aí do lado e diz assim, eu sei que você finge bem, irmão. Fala para ele aí. Fala aí para ele. Eu sei que você finge bem, irmão. Hã? Fala, pastor. Fala, pastor. Eu sei que você finge bem. Fala, irmão. Essa mulher falou, eu sou pecadora mesmo. Está me chamando de pecador? Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar que é esse lugar que habilita eu estar nos pés dele. Se eu fosse fariseu, eu estava no alto. Pode chamar mesmo. Porque é aqui, que quanto mais chamam de pecador, mais a lágrima cai e diz, obrigado, Jesus. E beijava, irmão. É o pé, irmão. É o pé que ela está beijando, irmão. Hã? Tem mulher que não pega nem para fazer a unha, cortar a unha do marido. Ela está beijando, irmão, o pé de Jesus. Que andava de sandália, irmão. E a sujeira, tudo lá. Ela está dizendo, obrigado, 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 Jesus. Obrigado. O lugar mais alto que eu e você pode chegar é aos pés de Jesus, irmão. Onde você está? Sabe qual é o convite nessa noite para nós, através dessa mulher, irmão? Nunca esconder os nossos erros. Jamais colocar uma capa naquilo que só Jesus pode curar. E talvez eu falo aqui a pessoas que estão dizendo, não, pastor, essa palavra não é para mim, não. Eu sou tão bom, se você soubesse. Tanto de pessoa que eu já ajudei nessa vida. Nossa, pastor, eu tiro de mim, olha, isso aí vários vão falar, hein? Eu tiro de mim para dar para os outros. E depois posta lá, né? Oh, aqui que eu dei, que eu fiz. Já pecou, irmão. Já pecou. Se você se sente assim, irmão, se você acha que essa palavra não é para você, que você é o único que não precisa da salvação de Jesus e do sangue dele, eu quero te convidar a lembrar os seus momentos a sós. Só você e Deus. Eu quero te convidar a olhar aqui, ó. Sabe aquele dia que você, Jesus, por que não morre? Jesus, está fazendo peso na terra. Lembra aquele dia? Não somos tão bons assim, irmão. Somos carentes da graça de Deus. E Jesus termina, versículo 50 aí, Luiz, capítulo 7, declarando aquela mulher. Lucas capítulo 7, versículo 50. Jesus disse à mulher, a tua fé a salvou. Vá em paz. Jesus quer te fazer sair em paz aqui nessa noite, irmão. Vamos combinar? O pecado traz um peso terrível, não traz, sobre nós? O pecado traz um peso, irmão, terrível. Mas quando nos sentimos perdoados, a paz de Deus reina no nosso coração. Receba a paz de Deus no teu coração aí nessa noite. Receba a paz do Senhor para te ajudar a vencer. Comece dizendo para Ele, Jesus me ajuda, Senhor me dá força, Senhor eu me conscientizo hoje dos meus pecados, das minhas limitações. Eu quero orar com você, irmão. Se coloque em pé. Amém?
foco dessa mensagem (47), Luiz. Grava aí na sua Bíblia, marca esse versículo aí, ó. Principalmente a parte final desse versículo, ó. Jesus disse assim, ó: por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Olha só como Jesus termina, irmão. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu faço uma pergunta aqui, irmão. Tem algum ser humano que foi pouco perdoado? Existe? Jesus está falando quanto à consciência daquele homem. Você acha que é pouco, porque você não tem a consciência do que você faz, de como você vive, do que você pensa. Irmão, quer ver a consciência do pecado se agravar sobre nós? O pecado ofende a moral de Deus, irmão. Quando a gente peca, a gente está ofendendo não só o próximo, mas estamos ofendendo a Deus, irmão. Nosso pecado ofende a Deus, irmão. É um peso isso ou não? Seja qual for. Seja a mentirinha, que não existe mentirinha, existe mentira. Ou assassinato, ou o ato mais terrível, ofende Deus da mesma forma, irmão. No céu não vai entrar nem pecadinho, nem pecadão, irmão. Talvez nós estamos, eu falo com amor isso, irmão. Talvez está sendo um peso, um fardo, fazer as coisas para Deus. Mas o que está pegando na verdade é isso aí, ó. A nossa consciência. Talvez a gente ache que a gente foi pouco perdoado. Não, aquele irmão que era traficante, que ali sim. Ali tem que andar de joelho. A gente também, irmão. A gente também. Não, aquele outro lá, eu não chego nem aos pés do que ele fazia. Chega, irmão. Você só não consumou. Você só não externou. Mas a gente chega assim. Por isso, receba a consciência dos seus pecados nessa noite. Eu recebo a consciência dos meus, irmão. Mas para que isso, pastor? Está doido? Não. Para que você saia daqui amando mais a Jesus, irmão. Só vai amar mais a Jesus se você se conscientizar mais. Se você se conscientizar dos seus pecados, você sai daqui amando a Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus nos ajude. Eis aqui a tua igreja, Pai. Tua palavra foi pregada, foi ensinado, Senhor, quanto a o teu sacrifício na cruz, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados, nos perdoe pelas nossas limitações. Nos perdoe, Pai, por chegar como esse fariseu, Pai, achando superiores, achando altivos, Pai. Nos perdoe. Que nessa noite a consciência que essa mulher tinha, Senhor, que o melhor lugar para estar é aos teus pés, não é no holofote, não é com o microfone na mão, não é na evidência, mas é ali quietinho, é as nossas lágrimas fazendo diferença. As nossas lágrimas fazem mais diferença no mundo espiritual do que nossa voz. As nossas lágrimas têm um peso maior no mundo espiritual do que a nossa sabedoria. Que essa consciência seja derramada nos corações. Que a consciência que não está fazendo alguma coisa para mim, Pai, como pastor desta igreja, como qualquer um para os irmãos, possa tomar o nosso coração. Nós não fazemos algo, Pai, com peso. Nós fazemos conscientes do quão grande amor Jesus demonstrou por nós.
quão grande amor Jesus nos alcançou. E não há nada que a gente faça que pague. Por isso, todo sacrifício por aquele que nos amou e nos perdoou ainda é pouco. Mas mesmo assim nós fazemos com amor. Mesmo assim nós fazemos chorando de gratidão pela graça que nos foi alcançada, foi nos dada. Obrigado, Jesus. Mais uma noite de ceia, aonde nós agradecemos pelo Senhor ter ido à cruz, pelo Senhor ter morrido por nós, ter sido entregue pelos nossos pecados. Obrigado por nos redimir a Deus. Jesus é o caminho, não para o sucesso no mundo. Jesus é o caminho a Deus. Nós estávamos longe, nós estávamos sem acesso, mas o sangue de Jesus nos deu acesso a Deus novamente. Obrigado, Jesus. Que essa consciência não saia de nós, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos ceiar, irmãos. Quero convidar aqui meu